Olá, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Eu quero ler aqui a palavra de Deus. Primeiramente, louvar a Deus, agradecer a Deus por esta manhã, por este dia, por poder respirar. Ontem eu passei o dia muito mal, porém hoje estou melhor, pouco melhor. E eu quero trazer uma meditação para nós sobre a parábola do joio e do trigo. Quero explicar sobre as diferenças entre o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Bom dia, Everton, tudo bem, querido? Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? Observe aqui, boa semente, né? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Observem aqui algo muito especial. Nós iremos explicar. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Importante, né? Muito importante isso aqui. A parábola do joio e do trigo, na realidade, nos traz lições especiais, lições maravilhosas. Está registrada no Evangelho de Mateus. Como sua explicação em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, ou do 36 ao 43. E aqui nós vemos uma comparação. E além, bom dia! E aqui nós vemos uma grande comparação. Jesus comparou o reino dos céus a uma lavoura, cujo significado é algo muito espetacular, sensacional. Fala que o homem semeou boa semente, né, de trigo no campo. Ô Everton, assista a minha live e eu acredito que essa dor de cabeça vai passar, em nome de Jesus, tá? Eu determino que essa sua dor de cabeça passe agora e daqui a pouco você vai dizer: professor, a dor de cabeça passou. Ok? Eu tenho segurança disto. E durante um período de descanso, o que é que aconteceu?
aparece o inimigo, aparece o adversário, e semeou o joio no campo de trigo, no meio do trigo. Cresceram, o trigo cresceu, frutificou, porém também apareceu o joio. E ao observarem que havia na realidade algo diferente, houve então uma interrogação. Por que a presença do joio no meio da plantação? E os servos quiseram arrancar, já de imediato arrancaram o joio, mas o dono do campo disse, não pode, vocês não podem fazer isso. Porque se vocês fizerem assim, o trigo também irá junto. Deixem o crescimento acontecer, deixem que estejam juntos, porque haverá uma colheita. Na época da colheita, haverá então a separação. Está bem claro a palavra de Deus aqui, quando diz, ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixe para ser queimado, mas recolho o trigo no meu celeiro. Aqui será no tempo da colheita. Muito, muito, muito interessante isso aqui, muito importante isso aqui. O Senhor não semeou boa semente no seu campo? Depois vem, pois, o joio. Não do Pai de todo o bem. Mesmo os pagãos podem afirmar, nenhum mal pode de ti proceder. Ele é somente suportado por ti, nunca ordenado. As trevas não procedem do sol, mas se ajuntam às sombras até que ela se vá. Ele, porém, respondendo, disse, um inimigo fez isso. Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo em um determinado momento em que ele havia saído de uma casa e foi para o mar da Galileia. E ali, como sempre, naquele dia uma grande multidão se reuniu com ele, perto dele. Ele subiu ao barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando os seus ensinamentos. Jesus, ele trouxe, um significado muito especial nessa parábola. E o próprio Cristo explica, ou explicou, aos seus discípulos. Eles não haviam compreendido, eles não haviam entendido. Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele, o próprio Cristo. Esse título, Filho do Homem, é uma autodesignação mais utilizada por Jesus, que é um título muito significativo. No campo, na parábola, representa o quê? Representa o mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno. E somente na consumação dos séculos que haverá a grande colheita, a grande separação. E aqui nós vemos Jesus com um objetivo de mostrar algo muito especial. O joio que Jesus estava mencionando nesta parábola, fala-se de uma erva terrível, chamada tecnicamente Lolium
temelunto. E essa erva é uma praga fortíssima. Nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folha, é semelhante ao trigo. O joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas e causam terríveis efeitos quando são consumidos por animais e por humanos. Enquanto o trigo é um alimento maravilhoso. Mas ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre as duas são nítidas. Entre as duas sementes acabam. Mas ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre as duas sementes acabam. Apesar que o trigo tem sementes. E no dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar do trigo. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Mas isso é só no final, agora não adianta. Estamos todos juntos. A parábola do joio do trigo nos fala do caráter heterogêneo, mas ressalta claramente que apenas no final haverá essa separação. O que é que nós percebemos com isso? A existência do bem e do mal caminham lado a lado. Mas o significado real desta parábola é que no final haverá separação. Os anjos irão separar os bons dos maus. O que é que nós aprendemos com esta parábola? A principal mensagem, a principal lição, nos diz respeito à paciência. A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo. Para alguns, já tem que tirar. O joio está misturado no meio do trigo. Essa mistura traz realmente muitas dificuldades. Porém, o joio será definitivamente separado do trigo. Mas isso irá acontecer na consumação dos séculos. Em comparação com o trigo, na realidade, as semelhanças são grandes, são enormes. A haste, as folhas, a cor e até a direção para onde ambos pendem parecem ser algo gêmeo. São gêmeas. Uma pessoa que não tem muito entendimento, na realidade, não vai saber, estabelecer a diferença entre um e outro.
Porém, no amadurecimento da planta, as mudanças são significativas. O trigo, ele muda de cor, assumindo um tom amarelado até chegar à palha. Enquanto o joio permanece no seu verde sumo, com rajas mais claras, como sempre foi. O trigo, ele torna-se um pendão, elevando-se, apontando para cima, apontando para as alturas, enquanto o joio, ele vai se esparramando desfiguradamente. E a raiz do trigo, embora ele também seja da família das gramíneas, cresce para baixo. Olha, o edifício, quanto mais alto, mais estrutura para baixo ele tem. Mas a raiz do trigo, embora ele também seja da família das gramíneas, e a raiz cresce para baixo, mas não tem tanta profundidade, porque facilita a colheita. O joio, por sua vez, se alastra sorrateiramente. Ele vai entrando em raízes alheias. O joio, ele produz umas bolotas enrugadas, que de imprestáveis que apresentam, caem dos seus ramos até mesmo dos seus ramos antes mesmo do amadurecimento. Queridos, nós vemos aqui que a planta e a necessidade de separar o trigo do trigo, na realidade está bem claro na palavra de Deus. A parábola de Mateus diz sobre as pessoas boas e as pessoas más, mas estão misturadas. Everton, a dor de cabeça passou, querido? O trigo, ele é alimento, ele é vida, ele não é morte. Muito embora muitos trigos são penalizados por causa do joio, porém pelo fruto se conhece. O trigo é o povo de Deus. O joio são os filhos do maligno. O povo de Deus andam em caminhos retos. O povo de Deus ama a bondade e a misericórdia. O trigo, ele possui uma essência alimentar. O joio, apenas aparência. O joio não produz nada. É inútil. É venenoso. O trigo produz longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O trigo será colocado no celeiro de Deus. O joio será queimado no inferno. O trigo, ele é maleável, se curva com facilidade, o joio não. O joio é rígido, não se curva. O trigo, quanto mais amadurece, mais fácil de colher, o joio fica mais enraizado. O lugar do trigo é no celeiro. Aleluia. Aleluia. O lugar do trigo é na presença de Deus. Você é joio ou trigo? O que eu acho interessante aqui na palavra de Deus é que diz o seguinte:
Deixem crescer juntos. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Lindo isso aqui, né? Muito, 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 muito lindo. Interessante que ele não foi percebido antes. Ele raramente aparece assim que a boa semente é semeada. Adriano Alves. Observem que você é joio ou você é trigo? Estão juntos. Quem conhece quem é o Senhor. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece as nossas diferenças. Mas joio não é trigo. É bem diferente. Quão especial nós entendemos a palavra de Deus. E vemos então que há dois tipos de sementes, a boa e a ruim. A ênfase é posta no semeador, sobretudo na forma que ele trata a realidade de haver sido plantada uma semente ruim no meio da semente boa. Queridos, o que nós precisamos é compreender que as intenções do nosso coração valem muito. E que somente Deus conhece as nossas características. Somente Deus, ele conhece o que está dentro do nosso coração. Jesus, ele era perito em trazer ensinamentos através das parábolas. E nós devemos aprender com o Senhor Jesus o que ele nos ensina através da sua palavra. Deixem crescer juntos. No final, haverá exclusão. No final, haverá a separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. No relacionamento cristão, é muito fácil nós fazermos a distinção entre crente e joio. Por mais que ele se disfarce, por mais que ele procure
ter a aparência de trigo, mas o crente joio é aquele que semeia contendas, que semeia desunião. É aquele que tenta fazer barganha com Deus. Olha, eu só faço isso se tu me deres isso. Com Deus não se faz barganha. Deus abençoa porque Ele é bom. Deus não vai me abençoar porque eu dou uma grande oferta, uma soma de dinheiro. Ele vai me abençoar porque Ele é bom. E a benignidade dele dura para sempre. Esse tipo de crente sempre está à venda. Ele é semelhante ao enganador Jacó, quando disse a Deus, se Deus fizesse alguma coisa em sua vida, ele o seguiria. Gênesis 28, versículo 20 a 21. Existem muitas pessoas assim. São aquelas pessoas que vivem de aparências. E Jesus, ele combateu esse tipo de gente. O crente joio é aquele que só vive criticando. Falando mal de um, falando mal de outro. Aquele que só vai atrás de Deus porque vai receber alguma bênção. É aquele tipo de cristão interesseiro. O negócio dele é resolver algum problema dele. Que nós possamos nesta manhã entendermos que o crente trigo é diferente. E por mais que o joio tente estragar o crescimento do trigo, a vida do agricultor, o dono do campo, que é Deus, o dono da lavoura, que é Deus, não vai permitir que a colheita se perca. Nenhum grão cairá em terra, nenhum joio roçará suas folhas no trigo, sem que haja o consentimento ou o conhecimento do semeador. Porque o semeador não acaba de vez com o trigo. Porque o trigo, com o joio, porque o trigo poderá vir junto. Joio não se transforma em trigo. Porém, o motivo de não fazer uma colheita precipitada é que o trigo está se multiplicando, caindo na terra, germinando, dando fruto. Haverá uma grande colheita, queridos. Que sejamos trigos. Entregues nas mãos do Senhor. Que Deus possa, nesta manhã, nos ajudarmos de uma forma muito especial. Para que possamos compreender que não devemos ser veneno, que não devemos ser planta daninha. O joio é uma planta invasora que prejudica as outras culturas. Porém, se nós olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós venceremos.
chegaremos ao final. Eu quero te dizer neste dia que o Senhor da colheita está para vir. Haverá grande colheita. Que estejamos preparados para a colheita final. Aí sim, veremos a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E somente Deus sabe quem é quem. Não adianta eu estar aqui julgando, criticando, falando, porque irei fazer um julgamento precipitado. Que o Senhor possa nos dar entendimento neste dia, nos dar entendimento nesta manhã, e que nós possamos compreender o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é especial. Deus é especialista em milagres. Ele nos atende a cada dia, nos atende a cada momento. Deixa eu mostrar aqui uma foto. Aqui, ó. Veja, eu vou passar outra aí. Como são semelhantes. Deixem crescer juntos. Quem somos nós para criticarmos ou para julgarmos? Você é joio ou você é trigo? Joio ou trigo? Vou te mostrar mais uma imagem aqui. Joio ou trigo? Ó. Joio ou trigo? Interessante, né? Muito, 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 muito interessante. Somente naquele dia nós iremos ver a diferença. Vou mostrar a última imagem aqui, uma última imagem. Ó. A diferença do joio e do trigo. E a grande colheita está para acontecer. Que nós possamos estar preparados cada dia, que nesta manhã nós possamos compreender o grande, infinito amor de Deus sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, de uma forma toda especial. Eu quero te dizer que o Senhor é bom o tempo todo, ok? E muitas vezes no nosso dia a dia nós usamos a expressão, né, separar o joio do trigo. Mas a colheita final irá acontecer. Assim como muitas expressões e provérbios acontecem dia a dia, né? Porém, nós devemos entender que a colheita final pertence ao Senhor, não pertence a mim, não pertence a você. E que você possa nesta manhã entender
o significado desta passagem. E colocar no coração de cada dia sermos a boa semente. Porque seremos colhidos, né? Que Deus, portanto, abençoe a todos. Tenham um feliz domingo na presença de Deus. E que você possa entender que o campo é o mundo. A boa semente é a palavra de Deus. Os filhos de Deus são os filhos do reino. Os joios são os filhos do inimigo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é no final. Os ceifeiros são os anjos. O joio representa uma classe que é fruto ou encarnação do erro. E a Bíblia diz em Mateus 13:25 que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas nós somos luz. Estou terminando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 ao versículo 8, diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ajude a todos nesta manhã de domingo. Porque o trigo permanece em contato com o joio até o final de todas as coisas. Para quê? Para que nós possamos anunciar a grandeza de Deus. E Mateus 15:13 diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Mateus 24:31 diz: ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Onde está a nossa fé? Como está o nosso crescimento? O que é que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus? Meu querido, um grande beijo, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Medite aí nestas palavras, ok?